Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria, um prazer, uma honra imensa reencontrá-los aqui para darmos prosseguimento ao nosso projeto de lives. Estamos então chegando à nossa 21ª live dessa série de lives sobre crônicas, né? Para os amigos, para as amigas que aqui chegam pela primeiríssima vez, eu gostaria de dizer-lhes, de avisar-lhes ou de relembrar-lhes de que nós nos baseamos nesta obra, As 100 Melhores Crônicas Brasileiras, da editora Objetiva, seleção de Joaquim Ferreira dos Santos. Então, de algum modo, é bom que vocês tenham-na, seja fisicamente, seja e-bookmente, né? Então, pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer, é uma honra, é uma alegria, é uma felicidade imensa estar aqui. A Clara pergunta pelo uísque. O uísque, como vocês sabem, é o melhor amigo do homem, é o cão engarrafado, como diria o nosso Vinícius. Mas eu não, por medidas de precaução, eu evito ter o uísque em casa, porque depois que eu bebo uísque, só Jesus, né? Só Jesus na causa, o negócio não dá certo e minimamente eu ficaria completamente pelado nesta live, né? Mostrando meus dotes aí para quem quisesse ver. Então eu evito beber o uísque, sobretudo nos momentos da live ou que a antecedem, né? Bom, pessoal, recados rápidos aqui enquanto nossos colegas chegam. Primeiro recado, mais um áudio lá no nosso canal do Telegram. Hoje falei sobre o arquétipo do Guardião do Limiar. E quem tem interesse em literatura, quem tem interesse em escrita, eu recomendo que faça parte do meu canal do Telegram. Tenho feito os áudios com a maior dedicação, com o maior carinho. Um áudio de 30 minutos hoje só para tratar de mais um arquétipo, né? Então, se por acaso você ainda não está lá e tem interesse em receber esse material gratuito, o link está na minha bio. Logo abaixo da fotinho, basta você clicar. Basta também que você tenha o aplicativo do Telegram instalado no seu celular, né? A gente tem aprofundado bastante a obra, a jornada do escritor, estrutura mítica para escritores. Então, se você tem interesse nesse material, por favor, entre no Telegram, vai ser uma honra contar com você, né? Segundo recado, também muito rapidamente, sábado eu não farei live, tudo bem? Amanhã não haverá live. Quando haverá live? Haverá no domingo, mas não será uma live sobre crônicas. No domingo eu tive a honra de ser convidado para o desafio de 21 dias do Instituto Dom Literário. Então, no domingo, às 9 horas, não farei uma live sobre crônicas. Vou participar do desafio deles e faremos uma live sobre um conto, sobre o famoso conto Teoria do Medalhão, do Machado de Assis. Então, vocês podem assistir pelo meu perfil, podem seguir o Instituto Dom Literário. A live, como vocês sabem, quando é concomitante, aparece em ambos os perfis. E quem tiver interesse, né, leia o conto do Machado de Assis, Teoria do Medalhão, que será realizada a live no domingo às 9 horas. E aí, na segunda-feira, nós voltaremos com a nossa programação normal das crônicas. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Um prazer estar aqui, recomeçando mais uma live, voltando aqui com as nossas lives sobre crônicas. E hoje para falarmos de Vinícius de Moraes, para tecermos alguns comentários relativamente ao filme Vinícius de Moraes e também para falarmos, evidentemente, do texto de hoje, que é também o que nos traz aqui, né? Bom, pessoal, vamos então começar com o nosso conteúdo propriamente dito. Vamos falar daquilo que mais nos importa. E eu gostaria de começar falando um pouco sobre o filme Vinícius de Moraes, um filme que foi, se eu não me engano, se eu não estou enganado, exibido, né, digamos assim, publicado, materializado
exatamente no ano do centenário do Vinícius, que foi 2013, e falarmos mais alguns aspectos aqui da vida do Vinícius de Moraes, né? É claro que eu não tenho aqui a intenção de fazer uma análise cinematográfica no sentido mais técnico do termo, né? Então alguém pode se perguntar, bom, mas por que então, professor, você pediu que nós assistíssemos a esse filme? Bom, eu acho que assistir um filme sobre um escritor, assistir um documentário sobre um escritor, é sempre uma oportunidade muito boa, uma oportunidade muito rica de que nós entremos em contato com a vida desse escritor, né? E vocês sabem que eu apregoo aqui essa ideia de literatura humanizada e certamente um dos pilares dessa ideia, dessa tese, dessa forma de trabalhar é que haja uma aproximação entre nós leitores, nós apreciadores da literatura e as pessoas dos escritores, né? Então, muitas vezes aqui eu trago histórias mais prosaicas da vida dos escritores, porque quando a gente tem contato com fatos aparentemente mais banais, às vezes até mais cômicos, da vida desses escritores, é como se houvesse um tipo de interação que a história da literatura, né, essa grande história da literatura, que costuma dividir a história da literatura por escolas, por períodos, ou quando nós estudamos teoria literária, né, a parte mais técnica de análise da literatura, nem a história da literatura, nem a teoria literária nos dão essa proximidade, né? Muitas vezes me perguntam, professor, é necessário que eu saiba a vida do autor para entender a obra? Olha, necessário não é. Muitas vezes nós lemos livros de autores assim, que nós não temos muito conhecimento da biografia. Na verdade, é o que acontece via de regra, né? Porém, quando nós estamos mais atentos a quem foi a pessoa do escritor, da escritora, é claro que muda completamente a relação que nós estabelecemos com a obra desse autor ou dessa autora, né? Então, a minha finalidade em pedir que vocês assistissem o documentário é justamente para fomentar esse contato entre nós, leitores, e uma espécie de um retrato, né, da vida do autor, justamente para que nós entendamos melhor quem foi aquela pessoa. E o Vinícius, sem sombra de dúvida, é uma figura muito especial nesse sentido. Muito especial por quê? Porque o Vinícius é um tipo de escritor, um tipo de artista, um tipo de pessoa, no final das contas, muito atraente, né? Então, quando nós começamos a nos deparar com quem foi o Vinícius, homem, o Vinícius do dia a dia, o Vinícius das suas mulheres, dos seus amores, dos seus amigos, é claro que cria-se um laço entre nós e o poeta que, com muito maior probabilidade, com muita maior probabilidade, nos ligará também à sua obra, né? Então, eu gosto de trazer aspectos da vida dos autores para vocês, não para que nós, né, fiquemos aqui fazendo uma espécie de fofocas da vida dos escritores, não é esse o objetivo, é para que nós entendamos que, em primeiro lugar, são pessoas como nós, né? Homens e mulheres que nasceram, que viveram, que amaram, que se frustraram, que acertaram, que erraram, né? Porque quando eu fazia as lives dos contos, eu cheguei a falar sobre isso. Existe uma espécie de desbiografização na forma de se abordar a literatura no Brasil. E por que eu digo isso? Quando nós pegamos os livros didáticos, por exemplo, esse aqui, que talvez seja o mais famoso, né? Esse aqui é o livro
é um livro muito utilizado no ensino médio, é o livro do José de Nicola, das origens, literatura brasileira das origens aos nossos dias, né? O que me parece? É claro que ele está tratando aqui com alunos do ensino médio, ele está tratando com a necessidade de aprovação em provas bimestrais, trimestrais, enfim, está também com a preocupação do vestibular, isso tudo é verdade e tem que ser levado em bastante consideração. Mas existe uma esquematização do ensino da literatura que é altamente empobrecedora, não só dos textos em si, como também da vida dos autores, né? Então, por exemplo, você imagina que você é o professor de literatura, né? Aí você chega em sala de aula e você tem o conteúdo programático pré-definido e a forma de abordar também pré-definida. E aí você chega lá para dar a sua aula e tem que dar aula de arcadismo. Aí você bota os tópicos no quadro e dá as principais características, mostra um ou outro poema, fala rapidamente sobre os autores, o tempo é curto, né? E na semana seguinte você já tem que passar para a escola seguinte. E tudo isso é muito prejudicial para o ensino. Porque ensina-se literatura de uma maneira descolada daquilo que ela é. Porque o que é a literatura? Poderíamos aqui dar várias definições e ao longo das lives e das aulas e das masterclasses eu sempre vou dando uma ou outra definição que me pareça mais pertinente conforme o contexto, mas basicamente a literatura é uma forma de reflexão sobre a vida real, que se materializa esteticamente. Então, quando nós temos um tipo de abordagem esquemática, esse caráter do olhar humano, real, sobre outras pessoas e sobre si mesmo, ele se perde. Como se literatura fosse a mesma coisa que química, que física, que biologia, né? E aqui não desmerece em nada essas ciências, mas são ciências de campos e, portanto, de naturezas distintas. Então, essa desumanização da literatura tem impactos na nossa cultura. E esses impactos são graves, esses impactos são severos. Nós chegamos a um ponto em que a literatura está, hoje, num local muito secundário para a nossa sociedade. É claro que aqui nós somos um grupo, digamos assim, privilegiado ou, enfim, selecionado, como vocês queiram pensar, de pessoas que têm um interesse pela literatura. Mas se nós olharmos o panorama do nosso país, e é um panorama cruel, por várias razões, por razões sociais, por razões econômicas, por razões de toda a ordem, nós vemos que a literatura está sendo tratada como algo que não vale a pena o esforço, né? Os componentes que nos levam a isso são muitos. E eu não estou aqui tentando diminuir a complexidade da situação. Mas me parece que um dos componentes dessa imensa problemática cultural e literária e pedagógica é justamente essa. Talvez não seja sequer o principal problema, mas nós chegamos a um ponto que a estrutura hierárquica que define como as coisas devem ser ensinadas impõe aos professores um tipo de ensino que eles devem dar com uma finalidade muito específica e muito pobre que é para se passar numa prova. De maneira que, no final das contas, a literatura perde aquilo para o qual ela realmente serve, que é fazer de nós, fazer do leitor, alguém melhor, diante das representações literárias criadas por outra pessoa. Então, quando eu fiz as 100 lives dos contos,
e agora iniciando esse projeto das lives das 100 crônicas, e quando eu lancei a Masterclass Como se tornar um grande leitor, ou quando eu lancei a Masterclass, né, o aulão, A Transformação da Inteligência, ou ainda quando eu lancei o meu curso Veredas Infinitas, o meu olhar estava voltado para resgatar essa dimensão daquilo para o que realmente a literatura importa. E ela nos importa para nos fazer pessoas melhores por meio daquilo que os escritores fizeram. Então, a minha ideia de pedir para que vocês assistissem ao documentário do Vinícius era que nós resgatássemos a figura do Vinícius, que é uma figura, sem sombra de dúvida, muito especial. É claro que aqui eu não pretendo falar sobre a fotografia do filme, sobre a direção do filme, sobre a técnica narrativa empregada. Por exemplo, nós vemos que é um filme que se divide. Se divide basicamente em 3 formas narrativas. Nós temos espaços do filme em que há um narrador contando aspectos cronológicos da vida do escritor Vinícius de Moraes, né? Nós temos momentos dramatizados, interpretações ou musicais ou interpretações de poemas, declamações. E nós temos ainda as entrevistas de amigos, de parceiros, das filhas, de estudiosos. Aparece o Antônio Cândido falando os seus encontros com Vinícius ou suas análises sobre o Vinícius, né? Então nós temos basicamente essa estrutura narrativa tripartite, tripla do filme. Mas a minha ideia aqui não é exatamente me ater a essas partes, a esses aspectos, a esses elementos mais técnicos do filme. É fazer, então, menos uma interpretação cinematográfica e mais uma interpretação daquilo que se está passando em relação à figura do Vinícius. E o que se está, então, passando em relação à figura do poeta? É muito interessante porque existem muitos depoimentos sobre o Vinícius, existem especiais diversos, existem vídeos diversos no YouTube, todo tipo de material é encontrável na internet sobre o Vinícius. E nós vemos, na verdade, que não há uma grande disparidade de abordagens. Isso não significa que o Vinícius não fosse alguém complexo, todos nós somos, e ele, evidentemente, era alguém complexo, né? Tanto no sentido das suas relações pessoais, do seu comportamento, e sem se falar na sua obra. Mas nós vemos que, de modo geral, enxerga-se o Vinícius com olhares muito semelhantes. Então eu queria trazer para cá, para a live de hoje, um compósito desse olhar um pouco geral, um pouco genérico, do que foi a pessoa do Vinícius de Moraes, né? E eu acho que esse documentário ele dá uma grande contribuição nesse sentido, sobretudo quando traz os depoimentos de parceiros, de amigos, da neta, das filhas, né? Porque me parece que a grande linha que atravessa a vida do Vinícius de Moraes é a linha da busca. É a linha de uma incessante e incansável busca. E busca pelo quê? Busca por uma felicidade que, todavia, possui um aspecto dúbio, que, todavia, possui um aspecto duplo e, por ser duplo, contraditório. É a busca pela felicidade.
Porém, a felicidade imanentemente é algo fugidio. Então, parece-me que Vinícius, como é colocado no documentário, e ao meu ver muito acertadamente, é alguém que tinha uma ânsia, uma angústia profunda por essa felicidade, que é ao mesmo tempo realizável e ao mesmo tempo irrealizável. Por quê esse paradoxo? Porque o Vinícius foi um inquieto. O Vinícius foi alguém que não se contentou com aquilo que ele já tinha ou com aquilo que ele já havia feito. O Vinícius foi alguém que vive numa espécie de vertigem, ou mais. Talvez possamos até ir mais além e dizer que o Vinícius foi alguém que se atira ao abismo dessa busca pela felicidade. E ela é uma felicidade realizável à medida que ele consegue alcançar aquilo que ele desejava. Uma mulher, uma parceria, um livro. No entanto, embora ela seja realizável sobre esse aspecto, ela é irrealizável por outro aspecto, que é todas essas coisas que durante um período mais ou menos longo, maior ou menor, é vivido, essa felicidade que se vive durante um momento esgota-se. E a partir do momento que se esgota, o poeta é instado por uma força que lhe é interna, por uma força que faz parte de sua própria personalidade, a buscar novamente essa felicidade. E esse drama, portanto, se repetirá. E por que esse drama se repetirá? Porque Vinícius almejará uma nova felicidade e concretizá-la. Contudo, ao concretizá-la, essa felicidade nova extingue-se como uma chama. E a Diva Camargo traz essa ideia do infinito enquanto dure, que é uma das ideias centrais da poética do Vinícius e que exprime muitíssimo bem aquilo que foi a vida do próprio poeta. Poetinha. Poetinha que é uma alcunha, um apelido que lhe fora dado justamente por Antônio Maria, o nosso cronista, o nosso escritor, sobre quem falamos na última live. É Antônio Maria que chama Vinícius de Poetinha. E por que Poetinha? Porque Vinícius chamava todo mundo pelo diminutivo, né? O Carlinhos Lira é Carlinhos por Vinícius, que não só o chamava de Carlinhos, mas também o chamava de parceirinho. Manuel Bandeira, o grande poeta, o grande gênio, um dos maiores de nossa literatura, era chamado de paizinho por Vinícius. E assim por diante. Então Vinícius era alguém extremamente carinhoso, como a Clara coloca, mas que, além de muito carinhoso, funcionava como um ímã. E essa talvez seja uma das grandes qualidades do Vinícius. Vinícius tinha muitas qualidades. Além de ser um gênio, eu acho Vinícius um dos maiores poetas de língua portuguesa. Além de Vinícius ser um dos músicos, dos letristas, mais importantes, ao meu ver, não só da história do Brasil, mas da história do século XX e, portanto, da história da música, porque, afinal, ele compõe a Santíssima Trindade que cria a Bossa Nova. Vinícius tem um importante papel cultural, que é uma capacidade ímpar de reunir pessoas em torno de si. Pessoas que
não teriam aparecido, muito provavelmente, se não fosse essa figura paterna, amiga e mesmo mentora desses autores, desses poetas, desses letristas e desses compositores de música, desses músicos. Então, o lugar de Vinícius na história da cultura brasileira é um lugar de altíssimo destaque. Ele é realmente alguém que transforma a música brasileira. Sem ele, a música brasileira não teria tomado o rumo que tomou. E na poesia, Vinícius faz algo absolutamente excepcional. Vinícius, como o Flávio coloca, teve uma formação rígida, uma formação intelectualmente robusta, erudita. Estudou com padres no Colégio Santo Inácio, que é um colégio ainda hoje frequentado pela elite carioca. Estudou música. A sua mãe era musicista, o seu pai era músico, sua mãe adorava a literatura, tinha uma grande erudição, seu pai era poeta. E Vinícius foi escolhido dentre os 4 filhos para receber uma educação especial. O destino moldou Vinícius intelectualmente. E Vinícius então surge como um poeta místico, um poeta religioso, muito apegado às formas tradicionais, com uma grande influência do simbolismo francês de Baudelaire, de Charles Baudelaire, com uma grande influência de Arthur Rimbaud, mas também com grande influência de Cruz e Souza, o nosso grande poeta negro do simbolismo, com a influência de Alfonso de Guimarães, com um grande conhecedor da poesia do século XIX, brasileira, portuguesa e francesa, sobretudo, e também inglesa. Inclusive, ele vai para Oxford estudar literatura anglófona. Mas Vinícius muda ao longo do tempo. E Vinícius muda em direção a si, em direção a essa paixão, mas sem perder de vista essa capacidade de contato com a tradição. E o Vinícius opera, do ponto de vista literário, algo que eu acho fantástico. Porque ele faz uma coisa muito interessante. Existe então a semana de 22, todo o rebuliço da semana dos modernistas e todas as consequências disso. Mas Vinícius é, mais que qualquer outro, mais que Drummond e mais que Bandeira, no sentido que agora falarei, aquele que consegue trazer a forma tradicional das elegias, das odes e dos sonetos. É o maior sonetista brasileiro, sem sombra de dúvida. Não era o único modernista que fazia sonetos. Cecília era uma grande sonetista, o Drummond também tinha ótimos sonetos, Manuel Bandeira, maravilhosos sonetos, mas o Vinícius faz algo acima de todos eles. O Vinícius é o sonetista do século XX por excelência, porque Vinícius resgata a tradição, as formas metrificadas, só que ele usa a métrica para falar de coisas singelas, cotidianas, com algum aspecto de coloquialidade. Então, Vinícius é o poeta do século XX no Brasil que faz a ponte entre os modernistas e a tradição. Então, a importância poética de Vinícius é muito grande. Ainda que, por muito tempo, e isso já mudou para melhor, por muito tempo Vinícius fosse visto com um olhar de desprezo pelos acadêmicos. Por que um olhar de desprezo? Porque havia um entendimento, que de certo modo ainda perdura, mas já muito fracamente, de que ao se render para a música popular, Vinícius deixava de ser
um grande poeta em potencial para ser apenas um músico popular. O João Cabral de Melo Neto, grande gênio, grande poeta, tem duas frases muito interessantes. O João Cabral de Melo Neto passou a vida tentando demover o Vinícius da ideia de ser músico. E o João Cabral de Melo Neto chega a dizer que Vinícius teria sido o maior poeta de língua portuguesa, ou seja, maior até que Camões, se não tivesse perdido tanto tempo com a música. Isso é a frase do João Cabral. E o mesmo João Cabral diz que, se fosse possível unir a genialidade de Vinícius e a disciplina dele, João Cabral, numa só pessoa, essa pessoa teria sido o maior poeta de língua portuguesa, né? Mas a minha impressão é distinta da impressão do grande gênio João Cabral de Melo Neto, porque eu acho que, se Vinícius não foi o maior poeta de língua portuguesa, e ele não foi, Vinícius conseguiu ser genial na música e na poesia. Na poesia, exatamente por fazer a ligação entre dois elos que o modernismo quebrara. No seu ímpeto de transformação, passou-se a ver com maus olhos aquilo que havia sido feito. No entanto, Vinícius recupera como nenhum outro, embora também houvesse esforços de Cecília, de Manuel, de Carlos, de Mário Quintana, de Murilo Mendes, Vinícius é quem melhor recupera esse elo e faz essa transição como nenhum outro, ao ponto de imortalizar versos clássicos sob a forma clássica na mente do povo, no imaginário coletivo. Afinal, está por aí frases como que seja infinito enquanto dure, né? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do meu maior encanto, dele se encante mais meu pensamento, né? Versos metrificados de um soneto. E na música, Vinícius é aquele que, junto com Tom Jobim e João Gilberto, vai transformar uma forma de fazer música antiga numa forma absolutamente nova. E não haveria a música popular brasileira tal como nós a conhecemos se não houvesse Vinícius de Moraes. Porque Vinícius estava compondo a sua peça Orfeu da Conceição e precisava de um músico. Então lhe apresentam um tal Antônio Carlos Jobim. Vinícius está no bar e um jornalista, cujo nome agora me foge à memória, fala assim, eu conheço um rapaz, chamou o rapaz e o tal rapaz era o Antônio Carlos Jobim. Vinícius não o conhecia. E Antônio Carlos Jobim então tinha sido avisado que havia a possibilidade de ser contratado para ser o compositor da música da peça. Então Antônio Carlos Jobim senta-se à mesa com Vinícius, que já era um poeta de certo renome, e Antônio Carlos Jobim, a primeira frase que diz para Vinícius é: mas e aqui, vai rolar um dinheirinho ou não vai? Né? Então a primeira coisa que Tom se preocupa é com dinheiro. Mas a partir de Orfeu da Conceição, essa amizade se estabelece por volta de 1954, e quando nós chegamos em 1957, acontece um marco fundamental da história da música brasileira e mundial, que é o disco da Elisete Cardoso, que é o disco, o LP, o long play, que pela primeiríssima vez reúne os três pais da bossa nova. O Vinícius, letrista, o Tom Jobim, arranjador, e o João Gilberto, que, no entanto, participaram apenas de 2 faixas do LP. Mas, em 1959, portanto, 2 anos depois, o João Gilberto resolve gravar o famoso disco Chega de Saudade, em que acontece, então, a grande revolução
uma forma de tocar violão absolutamente inédita na história da humanidade. Nunca ninguém havia tocado violão da forma de João Gilberto. E uma forma de cantar absolutamente distinta da forma como se cantava no Brasil. Porque até então imperava no Brasil as grandes vozes, as vozes poderosas da Elisete Cardoso ou de um Orlando Silva. Mas João Gilberto, com aquela voz fraca, belíssima, mas fraca, né? Vai minha... Como quem fala, reforma a forma de se fazer música. Letra de Vinícius, música de Tom Jobim, interpretação de João Gilberto. A Santíssima Trindade, então, reforma a música brasileira, que nunca mais será a mesma. Nunca mais haverá samba-canção como havia até então. E a bossa nova se espalha por todo o mundo. Num primeiro momento é vista com um certo mau olhar. Mas em seguida ela vai ganhando corpo. Os discos vão sendo vendidos. Vinícius passa a fazer show atrás de show para desespero dos nossos diplomatas. Vinícius é demitido, já nos anos 60, do Itamaraty, muito mais pela afronta comportamental que ele representava, de boêmio, de devasso, de bêbado, do que exatamente por opiniões políticas. Vinícius não era alguém muito apegado à política, embora, à medida que o tempo passasse, ele fosse ficando mais afinado com a esquerda da época, né? Seus amigos eram todos de esquerda, e ele era um homem sem grandes preocupações políticas, mas ele vai se afinando nesse diapasão da esquerda. Mas, quando ele é demitido com aquele bilhete "demita-se o vagabundo", né? Na verdade, é por uma questão comportamental. O Itamaraty, inclusive, exigia que o diplomata Vinícius de Moraes fizesse seus shows de terno e que não recebesse nenhum centavo pelos seus shows, né? Então, Vinícius de Moraes opera essa grande revolução musical. Anos depois, opera uma segunda revolução ao lado de Baden-Powell, com os afro-sambas. Vinícius usou da sua reputação para dar voz a coisas que já existiam. Por exemplo, quando ele faz o Orfeu da Conceição, que é interpretado por negros, já havia o teatro experimental negro de Abdias Nascimento. Mas Vinícius tinha uma outra reputação. E Vinícius, utilizando-se da sua reputação, consegue pôr negros no palco para aparecerem para a grande elite carioca e brasileira. Percebe? Quando ele faz os discos do Afro Samba, com Baden, que compõem a sua Santíssima Trindade de parceiros, né? Ele falava que seus parceiros eram a Santíssima Trindade, né? O pai é o Tom, o filho, o Baden, e o Espírito Santo, o Carlinhos Lira. E aí perguntaram, mas e o Toquinho? Aí dizia, bota o Toquinho no Amém, que foi o que chegou por último. Bota o Toquinho no Amém. Quando ele faz com Guerra Peixe, o arranjador, grande maestro, estudioso do candomblé, e Baden, que vai para a Bahia estudar candomblé, os afro-sambas, por exemplo, Canto de Ossanha, Vinícius opera uma outra revolução, que é uma junção entre o africano e o erudito, de origem europeia. E é o violão de Baden-Powell com o canto de candomblé de Vinícius que vai transformar os rumos da música brasileira. Dois gênios. Baden no violão, Vinícius na voz e nas letras, numa composição absolutamente inédita,
que fariam então o elo entre duas coisas que estavam mais ou menos desligadas. Por que mais ou menos? Porque não eram totalmente desligadas, né? Já havia, por exemplo, o choro, onde a música de origem afro encontrava-se com a música portuguesa. No samba, a mesma coisa, mas o Vinícius dá uma nova roupagem a isso. E isso tem um impacto poderoso em artistas, por exemplo, como Gilberto Gil, por exemplo, como Edu Lobo, por exemplo, como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa, né? E assim por diante. Poderíamos exaltar inúmeras coisas de Vinícius. Por exemplo, quando criam-se os festivais da canção, o primeiro festival da canção é vencido por Elis Regina, com a música Arrastão. Música de Edu Lobo, letra de Vinícius. E o segundo lugar dessa mesma premiação é Elisete Cardoso, que cantava a música de Vinícius. Então, Vinícius é um dos grandes nomes da história da cultura de língua portuguesa, da história brasileira em especial e da história da música, porque afinal Garota de Ipanema é das músicas mais regravadas de todos os tempos. E quem já viajou para o exterior sabe que o que mais se ouve de brasileiro no exterior é bossa nova, e não samba tradicional, não choro tradicional, né? E tem até uma história muito engraçada em relação a Garota de Ipanema, porque os festivais da canção eram exibidos pela Rede Record. Mas o programa Festival da Canção ele não era apenas o dia da disputa, não era apenas o dia da premiação. Quando não tinha as disputas, a Maria pergunta sobre a crônica de hoje. Fica ansiosa não, minha filha. Toma maracujina, fica tranquilinha. Não estiver gostando, você sai. Assim, porque vai fazer diferença nenhuma aqui pra gente. Então, quando tinha os programas do Festival da Canção, não eram só os dias de disputa que tinham programação. Havia programas no interregno de uma coisa ou outra, né? E aí, num desses programas tem uma história muito boa, que é a seguinte, né? Tinha um tipo de programa que tinha uma espécie de prova, né? Uma espécie de etapa, que era a seguinte: o músico ia lá, vários músicos, né? Tipo 2, 3, aí tinha um botão. Então o apresentador falava assim: essa música tem a palavra, sei lá, país. E aí quem sabia, o músico que soubesse uma música que tivesse a palavra país, apertava o botão primeiro e ia no palco cantar a música que tivesse a palavra país, né? Então, essa música tem a palavra felicidade. Aí o primeiro que ia lá batia e tinha que ir ao palco cantar. E aí foi o Vinícius, né? O Chico Buarque pegou o Vinícius em casa e foi levar o Vinícius de avião para São Paulo, estudar em São Paulo. E aí o Vinícius, o Chico Buarque falou: ih, rapaz, explicar isso pro Vinícius vai ser uma trabalheira, mas vamos lá. Aí explicou tudo direitinho pro Vinícius, né? Não soube se o Vinícius entendeu muito bem a proposta, mas o Vinícius foi lá no palco, né? Aí tá as sessões de cada músico, né? Uma música com a palavra não sei o quê. Aí o Vinícius, nada, né? De novo. Aí um outro lá, uma música com a palavra não sei o quê. Aí o Vinícius não batia o botão. Aí, de repente, o apresentador, uma música com a palavra garota. Aí o Vinícius bateu. Claro, né? Garota de Ipanema. Então, aí o público foi à loucura, o Vinícius foi pra frente do palco. Aí chegou. Veja, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem, que passa. E aí o Vinícius foi cantando. E a cara do Vinícius foi ficando aquela cara de bosta, porque ele só se deu conta de que não tem a palavra garota de Ipanema, não tem a palavra garota na música Garota de Ipanema, ali ao vivo no meio de um programa da Record, né? E aí o Vinícius foi cantando, tipo,
Ai, porque tudo é tão triste. Então o Vinícius era também uma figura assim muito engraçada, né? Muito engraçada, capaz de dessas histórias que nos deliciam até hoje, né? E Vinícius, além de dramaturgo, além de músico, além de poeta, foi também cronista, né? Cronista de crônicas, ora líricas, ora crônicas mais prosaicas, né? E nós vimos anteriormente uma crônica absolutamente lírica de Vinícius. No entanto, hoje o que vemos? Uma crônica em tom de prosa, em tom prosaico. Uma crônica que quer contar uma história, não é? Então, o narrador se coloca como esse sujeito que sempre dá sorte, né? A namorada, que depois de namorá-lo, casa-se logo. O amigo de estudos, que acaba em primeiro da turma. Mas, para duas coisas, ele é pé frio. Viagem no avião e para esse negócio de padrinho. Percebam então o tom coloquial, né? Ele fala, olha, para a primeira, para desastre de avião, pode até ser que eu não seja tão pé frio assim. Existem controvérsias, porque afinal, no primeiro desastre, eu saí ileso. E na segunda vez, quando houve uma pane, bom, o piloto arranjou uma pistinha, né? Porém, para negócio de afilhado, para negócio dele ser padrinho, aí a coisa complica. Afilhado dele morre sempre em boas condições. Então, o que essa frase, afilhado meu morre sempre em boas condições, nos diz? Que é um tratamento da morte com graça, com banalidade. E Vinícius é alguém que, de certa forma, samba, brinca diante da morte, né? Tem até uma história que o Vinícius já estava mais velho, já perto do falecimento, e aí chega uma mocinha, muito jovenzinha, muito bonitinha, para entrevistá-lo, e tava os amigos do Vinícius também. E aí o Vinícius puxa o seu cigarro, bebe o seu trago de uísque, a menina também fumando o cigarro dela. E a primeira pergunta que ela faz é: Poetinha, o que você pensa da morte? Para abrir a entrevista. E aí fica aquele silêncio, né? Porque o Vinícius já estava doente e os amigos ficam achando que o Vinícius vai se constranger, né? Diante da pergunta. E aí o Vinícius faz uma brincadeira com ela, que deixa a jornalista desconcertada, né? Ele inverte a pergunta. Como quem diz, é melhor morrer do que viver demais, né? Então, o Vinícius, ele viveu essa vida vertiginosa. Uma vida que pode ser colocada sob prisma do pensamento de Nietzsche. Desde que analisa a obra do compositor Wagner, Nietzsche faz a separação entre duas espécies de tragédias. A apolínea, de Apolo, e a dionisíaca, de Dionísio. E se olharmos pela perspectiva de Nietzsche, a vida de Vinícius, bem como sua obra, estão nessa linha dionisíaca, em que o pior que lhe poderia ocorrer não era-lhe a morte, era-lhe a perda da paixão. Porque sem paixão, para Vinícius não havia nada.
E assim se deu sua obra, assim se deram seus casamentos. E aqui o narrador, ele declina a honra de ter afilhados. Lembra-se de que da última vez que batizou um afilhado, faz 20 anos. E em boas condições morreu seu afilhado. Então nós vemos também a permanência da crendice e da superstição nesse narrador que representa as superstições do povo brasileiro. E ele está então subindo a escadaria da Igreja da Penha para batizar seu terceiro afilhado, e com eles ia Leonor, que no final das contas é a protagonista da crônica. Essa menininha com a qual eles brincavam, essa menininha para quem o narrador pedia que lhe coçasse as costas, que era a terceira melhor coisa da vida dele, porque a segunda melhor coisa são os prazeres da mesa. E ele não diz a primeira coisa, mas nós sabemos qual é. Afinal, como disse num relato autobiográfico, as 3 melhores coisas da vida para mim são mulher, mulher e mulher. E quem é que poderia dizer que o poeta estivesse errado? Porém, Leonor desce avidamente as igrejas, as escadas da Igreja da Penha. E a descida das escadas, pulando degraus de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5, onde você vai assim, Leonor? É como a vida do poeta, que se atira. Tom olha para o lado e diz, mas Vinícius, quantas vezes mais você vai se casar? E o poeta lhe diz, quantas vezes forem necessárias. Vinícius é aquele que vive intensamente as suas paixões, de tão intenso que lhes esgota, que lhes suga o âmago. E assim só lhe restava partir para uma nova tentativa, para uma nova vontade de se jogar do abismo, do precipício, em busca da felicidade alcançável, ao mesmo tempo inalcançável. E ali eles se deixam estar, vendo Leonor, que é como poeta, que é como Vinícius, que se atira de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5, ela vai cair e vai morrer. Tropeçando nos degraus da escadaria da Penha, e se caísse era um adeus. Porém, antes que o mal viesse, surge um herói. É o neorromantismo de Vinícius. E o herói dispõe seu corpo contra aquela que se atira para salvá-la, colocando-se à frente de Leonor. E do encontro daquele que se atira com aquele que é encontrado, que lhe salva, há um choque. E cada um para um lado. E os amores de Vinícius são como esse encontro. Alguém que se atira, como Leonor, pelas escadarias da Penha, com toda a sua jovialidade, com todo o seu impulso, com toda a sua vontade, e que encontra num outro corpo que lhe é salvador. Mas dessa colisão não há morte, apenas pequenas escoriações. Depois de ser salva, Leonor fica nervosa, cinza, embora de pele bela e negra.
E quando enfim ela consegue falar, Virgem Nossa Senhora, Virgem, é o último milagre da Penha. O último milagre da Penha é alguém que se atira em busca de ser feliz. E ao atirar-se, encontra um Salvador. Ou uma mulher salvadora. A nova paixão. A nova cama. O novo lar. O novo casamento. Nesse encontro ocorre a salvação. Porém, os pequenos machucados também. A vida de Vinícius é a vida da paixão, da busca, da vertigem, do homem que nunca se contentou com aquilo que ele já tinha. Bom, ruim, não nos cabe julgá-lo. A única coisa que nos cabe é amá-lo, relembrá-lo e admirá-lo, para que dentro de nós reacenda a nossa chama do nosso próprio viver. E por fim, para encerrar a live de hoje, eu gostaria de ler um poema, espero que dê tempo, chamado O Mergulhador. Como dentro do mar libérrimos os polvos, no líquido luar tateiam a coisa a vir. Assim, dentro do ar, meus lentos dedos loucos passeiam no teu corpo a te buscar-te a ti. És a princípio doce plasma submarino, flutuando ao sabor de súbitas correntes, frias e quentes, substância estranha e íntima, de teor irreal e tato transparente. Depois teu seio é a infância, duna mansa, cheia de alísios, marco espectral do istmo, onde a nudez vestida só de lua branca, eu ia mergulhar minha face já triste. Nele soterro a mão como cravei a criança, noutro seio de que me lembro também pleno. Mas não sei, o ímpeto deste é doído e espanta, o outro me dava vida, este mete-me medo. Toco uma a uma as doces glândulas em feixes, com a sensação que tinha ao mergulhar os dedos na massa cintilante convulsa de peixes retiradas ao mar nas grandes redes pensas. E ponho-me a cismar, mulher, como te expandes, que imensa és tu, maior que o mar, maior que a infância. De coordenadas tais e horizontes tão grandes, que assim imersa em amor és uma Atlântida. Vem-me a vontade de matar em ti toda a poesia. Tenho-te em garra e olhas-me apenas e ouço, no tato, acelerar-se-me o sangue, na arritmia que me faz, corpo vil, querer teu corpo moço. E te amo, e te amo, e te amo, e te amo, como o bicho feroz ama a morder a fêmea, como o mar ao penhasco onde se atira insano, e onde a bramir se aplaca, e aqui retorna sempre. Tenho-te e dou-me a ti, válido e indissolúvel, buscando a cada vez entre tudo o que enerva, o imo do teu ser, o vórtice absoluto, onde possa colher a grande flor da treva. Amo-te aos longos pés ainda infantis e lentos, na tua criação. Amo-te às hastes tenras, que sobem suaves espirais adolescentes e infinitas de toque exato e frêmito. Amo-te os braços juvenis que abraçam, confiantes meu criminoso desvario, e desveladas mãos as mãos multiplicantes que em cardume acompanham meu nadar sombrio. Amo-te o colo pleno, onda de pluma e âmbar, onde lenta e sozinha, onde se exaure o mar.
e onde é bom mergulhar até romper-me o sangue e me afogar de amor e chorar e chorar. Amo-te os grandes olhos sobre-humanos, nos quais mergulhador sondo a escura voragem na ânsia de descobrir nos mais fundos arcanos sob oceano, oceanos e além a minha imagem. Por isso, e ainda mais que a poesia não ousa. Quando depois de muito amar, de muito amor, emergindo de ti, que silêncio pousa, que tristeza cai sobre o mergulhador. Bom, pessoal, essa foi a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, sábado, não haverá live. Domingo haverá live sobre o conto Teoria do Medalhão, do Machado de Assis, com meu querido amigo Matheus, do Instituto Dom Literário. E na segunda, voltaremos com 2 crônicas na segunda. A Moça e a Varanda, de Sérgio Porto, páginas de Marques Rabelo. Amanhã, sábado, sem lives. Domingo, Teoria do Medalhão, de Machado de Assis. E segunda, A Moça e a Varanda, de Sérgio Porto, e páginas de Marques Rabelo. De tudo, ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do meu maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. E hei de vivê-lo em cada instante. E o Instagram acaba de botar o timer da live acabando. Pessoal, tenham uma ótima noite de sexta-feira, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e aos alunos do Veredas, nos veremos amanhã às 15 horas na nossa aula do Veredas para falarmos de O Cortiço. Será que dá tempo? De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste, a morte, contra quem vivo. De sul cativo, o oeste é meu norte. Outros que contem, passo por passo. Eu morro ontem, nasço amanhã. Ando aonde há espaço. Meu tempo é quando.